Boa noite, irmãos. Hoje é domingo e nós teremos agora de manhã o nosso culto de escola bíblica dominical. E eu convido os irmãos a abrirem os seus hinários para o hino de número 462 do cantor cristão, Unidos. É um hino conhecido dos irmãos. E eu convido os irmãos para nós cantarmos este hino. 462. Irmãos fiéis, univos já para trabalhar por nosso Deus e combater com todo ardor o rei do mal e os servos seus. Unidos vamos já, pois Deus conosco está, em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Vitória, pois, com Cristo Rei, os seus fiéis alcançarão, em seu poder os guiará. Avante, pois, em união, unidos vamos já, pois Deus conosco está, em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Ó Salvador, teu reino aqui, ajuda-nos a promover, dá-nos fervor, inspiração, para executar o teu querer. Unidos vamos já, pois Deus conosco está, em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Seguindo a Cristo, nosso forte Redentor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, né? Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos abram suas Bíblias também para nós juntos lermos esse texto, né? Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados,
acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos fazer uma oração. Nós vamos falar agora de manhã sobre uma questão importante na nossa vida, que é a ansiedade. E que Deus possa nos ajudar a aprender, né? Eu e os irmãos, vamos aprender juntos o que a Bíblia fala sobre esta questão tão importante na nossa vida, que é a ansiedade. Vamos orar então, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos entrar em oração neste momento. Obrigado a Deus por podermos estar aqui nesta manhã e juntos, ó Deus, podermos adorá-lo, cantar hinos de louvor ao teu nome, fazer nossas orações perante a tua face. E eu quero a Deus, neste momento tão importante de oração, suplicar do Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão assistindo este vídeo, Senhor. Que a bênção do céu seja sobre cada um, ó Deus. O Senhor conhece os corações, conhece a necessidade de cada um, e eu quero suplicar a Deus que o Senhor, de uma maneira maravilhosa, possa estar agindo na vida dos irmãos e das irmãs, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que todos possam, ó Deus, ser cuidados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Eu oro também, ó Deus, pela meditação da tua palavra, que nós possamos aprender, ó Deus, o que a tua palavra nos ensina, para que possamos fazer o que a palavra de Deus ensina, que é lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Que nós possamos aprender isso hoje e possamos colocar em prática para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. O nosso tema, então, é ansiedade, né? E eu gostaria de dizer para os irmãos que a ansiedade, a definição assim, é estar preocupado com cuidados, né? Lá no grego a palavra é merimnao, que significa estar preocupados com cuidados. E a gente fica, às vezes, preocupado, né, irmãos, com as coisas, com o que está acontecendo. Como será que nós devemos reagir diante de uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, né? E eu queria iniciar, então, dizendo que aqueles que não têm riquezas podem acabar sendo vítimas da preocupação por falta de fé, né? Por quê? Porque começa a faltar as coisas e a gente percebe que a nossa vida está difícil, nós pensamos que Deus nos abandonou, que nós estamos sozinhos e que não há solução para a nossa vida, né? Então, o Senhor Jesus, ele estava falando principalmente a esta camada, né? Que é a maioria das pessoas no mundo, são as pessoas que não têm riquezas, né? De que elas não andassem ansiosas, né? Que elas não andassem ansiosas. E esta ansiedade, ela leva as pessoas a questionar Deus, a duvidar de Deus.
e esperar no Senhor, né? Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. E não é assim, irmãos, né? Eu não sei se os irmãos estão aprendendo isso, às vezes com duras lutas. Eu tenho aprendido isso com duras lutas, porque eu não tenho força para alterar a vida de ninguém e de nenhuma circunstância. O único que pode mudar o coração de uma pessoa é Deus. É o único que pode mudar umas circunstâncias, né? É Deus, irmãos. E às vezes nós não sabemos esperar, né? E aí nós começamos a desconfiar de Deus, começamos a duvidar que Deus realmente está conosco. E a palavra de Deus, então, ela dá a ideia, o escritor do livro de Mateus, né, o próprio Mateus, ele fala aqui no capítulo 25, ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, né? Então, a palavra ansioso aqui, né, é aquele que tem uma expectativa, né? Se você entrar no Google lá, você vai ver lá que a definição para ansioso, né? Deixa eu pegar aqui a definição para ansioso, né? Ansioso. Né? A palavra ansioso é aquela pessoa que vive uma vida inquieta, aflita, angustiada, né? Então, nós vemos que o Senhor Jesus ele fala: não andeis inquietos, não andeis aflito, não andeis angustiado, né? É isso que ele está falando aqui em relação à sua vida, né? Porque às vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos numa situação irreversível. E para muita gente, às vezes, situação irreversível, ela realmente se torna o ponto final na vida dela. Mas quando nós colocamos Deus, irmãos, na frente da nossa vida, deixamos Ele ser o piloto, dirigir a nossa vida, então aquilo que era irreversível é revertido. Porque Deus ele tem o poder de reverter coisas que nós não temos o poder. Por isso ele inicia aqui dizendo: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, aflitos, angustiados, né? Não andeis quanto à vossa vida. E ele usa aqui o exemplo, né, ele começa a falar aqui sobre a vestimenta e o comer aqui, né? Não é o comer e o beber e o vestir não é mais importante do que a nossa vida. Comer, beber, vestir não é mais importante que a nossa vida, né? O corpo, ele é mais importante do que a roupa, irmãos. Ele é muito mais importante. E aí no versículo 26, o Senhor Jesus fala: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta, né? Olhai para as aves do céu, né? Então a gente tem que compreender que a vida é muito mais do que um alimento. Considerando que a própria vida e o corpo foram providenciados por Deus, não deveríamos confiar nele para providenciar aquilo que tem menos importância? Então o nosso corpo, irmãos, ele é mais importante do que o mantimento. E quem é que fez o meu corpo? E quem é que neste corpo deu a vida, né? Foi Deus. Ora, se Deus me deu o corpo e me deu a vida, Ele também é capaz de suprir as minhas necessidades, né? Suprir. E eu tenho que confiar nisso. Eu não posso desconfiar, irmãos. Nós não podemos desconfiar de Deus
de que Deus não vai suprir nossas necessidades, né? Nós temos que confiar no Senhor. Às vezes, irmãos, a gente pensa, né? E eu vou dizer, sem tirar a razão dos irmãos, o alimento é essencial na nossa vida, né? Mas, mesmo o alimento, irmãos, o controle está nas mãos de Deus. É Ele que controla, né? Esses dias eu estava no estacionamento e do lado de fora da cerca um rapaz de 18 a 20 anos mais ou menos, ele se dirigiu a mim e disse, por favor, né? Com essa pandemia, as pessoas elas estão presas dentro de casa e não tem quase ninguém para nos ajudar, eu sou morador de rua. O senhor não tem nenhuma moedinha para me dar, né? E inicialmente a minha atitude foi, não, eu não tenho, né? Realmente na minha carteira eu não tinha nenhuma moeda, não tinha nada para dar para ele. Mas eu tinha dentro do carro. Então eu fui dentro do carro, peguei o dinheiro que eu tinha lá e eu dei para ele, né? E ele ficou muito contente com aquela ajuda, né? Deus, irmãos, ele usa as pessoas para ajudar, né? Às vezes você está passando dificuldades, compartilhe as suas dificuldades, as suas necessidades com Deus e com os irmãos e as irmãs da igreja. E Deus, irmãos, Ele vai agir para suprir a sua necessidade. Não tenha vergonha, irmãos, de falar que você está necessitado. Não tenha vergonha. É importante nós pensarmos sobre isso então, que o Senhor Jesus está falando que a nossa vida ela é muito mais importante do que a comida. Ele usa aqui o exemplo das aves do céu, que são supridas na sua alimentação por Deus. E eles, aqui o texto fala, eles não semeiam, não colhem, o cegar que não colhem, e nem guardam na despensa, no celeiro, né? E nosso Pai que está nos céus alimenta todos eles são alimentados, né? Por Deus. E ele faz a pergunta, nós não somos de maior valor do que os pássaros? A palavra de Deus diz que sim. Nós somos de muito mais valor. Ora, se Deus vai suprir, se Ele está suprindo as necessidades dos pássaros, Ele também vai suprir as necessidades dos homens e mulheres que confiam nele. Temos que confiar, irmãos, né? Confiar. Não andar ansioso, né? Não andar ansioso, não viver inquieto, aflito, angustiado. Confia no Senhor. O salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fará. Então confia no Senhor, deixa Deus na frente da sua vida e Ele vai providenciar tudo o que você precisa para você viver aqui nesta terra. E ele continua, né? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará um côvado à sua estatura, né? Côvado, né? Essa palavra, ela não é muito usada aqui, né? Côvado, né? Mas o significado dessa palavra significa medida de comprimento equivalente a 66 centímetros. Né? Uma medida equivalente a 66 centímetros. Né? Então vamos dizer assim, duas réguas de 30 centímetros, né? Duas dessas réguas aqui, mais 6 centímetros. Então ficaria pouco mais de meio metro, né? Quem é que pode acrescentar um côvado
um côvado à sua altura? Né? Quem? Então, quando Deus fala isso, irmão, a gente até brinca, né, que a gente vai crescendo, crescendo, quando vira adulto, começa a crescer para os lados, mas começa também a diminuir o tamanho, né? Porque a gente começa a ficar mais encurvado. Mas quando o Senhor Jesus ele fala sobre a questão de você não ter a capacidade de acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ele está aqui dizendo que nós precisamos confiar no nosso Pai Celestial, porque aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Para Deus é possível, né? E ele continua nesse mesmo pensamento, falando sobre a questão do alimento que é essencial. Ele fala isso: Deus controla todas as coisas, né? Deus controla todas as coisas. E ele, naquela situação de controle, ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. É o que nós precisamos confiar, irmãos, né? Nós temos que confiar no Senhor. E ele continua aqui no texto sagrado dizendo: e quanto ao vestuário? Porque, olha, outra vez aqui ele usando a mesma palavra aqui, né? Ele fala no versículo 25, não andeis ansiosos. E aqui ele fala, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Então ele fala, não andeis. Agora ele fala, por que vocês estão andando? Por que andais ansiosos? Ele muda aqui a posição do verbo, agora para uma realidade prática, né? Não é uma projeção, mas uma realidade prática, que as pessoas têm muita preocupação quanto a essa questão, né? Eu tenho que ter uma roupa boa, eu tenho que ter um tênis bonito e de boa qualidade, né? Essas coisas, elas não são necessárias, irmãos, né? Não é mais importante do que a nossa vida. Não é mais importante do que a nossa vida, né? E aí então ele usa o exemplo, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Então aí ele usa o exemplo, que Deus vai dando crescimento para os lírios do campo. O que o homem não consegue fazer, aumentar a sua estatura, Deus faz não só os lírios do campo, mas a criança também. Uma criança vai crescendo. A gente vê, começa bebezinho, vai crescendo, começa a engatinhar, depois começa a dar os primeiros passos, depois começa a andar, de andar começa a correr, de correr vai começar a se desenvolver, a desenvolver a sua coordenação motora, e vai se tornar uma criança já ativa, depois um adolescente, um jovem, adulto. Aí para, né? Aí não cresce mais. E não vai poder mais crescer porque ele não tem essa capacidade. Deus limitou a sua estatura, né? Então, Deus, irmãos, ele dá o crescimento para os lírios e dá aos lírios a melhor vestimenta que eles poderiam ter. Inclusive, ele faz essa comparação com Salomão. Ele diz assim, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, um homem poderoso, um homem muito rico, se vestiu como os lírios do campo, irmãos. Como os lírios do campo. Então, após fazer essa comparação sobre a necessidade de comer, de se vestir, a ansiedade que as pessoas têm de ter as suas necessidades supridas, o Senhor Deus, então, ele usa aqui algumas perguntas, já com respostas, né? Ele começa a dizer aqui para os homens, pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Veja que aí na frente tem um ponto de interrogação. Então ele está perguntando, você não está vendo o que Deus faz? E você acha que se ele pode fazer isso com uma erva do campo, com os pássaros, não poderá fazer isso também com os homens? Suprir as necessidades dos homens? Né? E aí ele volta aqui dizendo, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Então veja, irmãos, que ele aqui fala que o que as pessoas sem Cristo e sem salvação, elas buscam são suprir as suas próprias necessidades. Que de uma certa linha é correto, mas não deveria ser a razão da nossa vida. Não deveria. A razão da nossa vida, irmãos, deveria ser Deus. Você tem que colocar Deus como a razão da sua vida. É o seu tesouro, é o seu bem maior. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu coração. É Ele que é importante para mim e para você. Roupa, comida, essas coisas não são mais importantes do que a nossa vida. Mas Deus prometeu cuidar de nós. O que nós precisamos é confiar, parar de ser pessoas ansiosas e confiarmos no Senhor. Né? Então, irmãos, ele continua dizendo aqui que os gentios é que procuram essas coisas. Mas, olha lá, mas o versículo 33. Mas, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus, ele quer mudar a nossa perspectiva em relação à vida aqui neste mundo. Se você acha, se você tem lançado sobre você mesmo as perspectivas das coisas desta vida, Deus quer mudar essa perspectiva. Ele quer que você olhe para o céu. Porque lá no céu é que está o nosso tesouro, onde o ladrão não rouba e nem a traça e a ferrugem corrói e destrói. O nosso tesouro está num lugar seguro, junto de Deus. E ele fala então busque primeiro o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a vontade do Senhor em primeiro lugar na sua vida. E deixe Deus agir na sua vida. Ele continua falando aqui. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? A comida, a bebida, a roupa, as necessidades diárias da nossa vida. Se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas serão acrescentadas. E aí ele termina dizendo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Né? Inquietar. Né? Inquietar. Inquietar. O dicionário diz tornar inquieto, pôr em agitação, tirar o sossego mental, moral, físico, né? De si mesmo ou de outrem, incomodar-se, preocupar-se. Né? Então ele diz, não se inquiete, pois pelo dia de amanhã.
Nós, como crentes, irmãos, precisamos viver dia a dia, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. O presente que Deus me deu foi hoje. Então é o dia que eu tenho que viver. Amanhã é se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou comer. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser. O nosso dia é hoje. É o que nós temos nas nossas mãos. E nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos deixar de viver uma vida agitada. Não ser ansioso ou ansiosa. Confiar no Senhor. Porque ele diz assim, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É outra história, irmãos, é outro dia. Né? É outro dia. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo em dias maus. E nós precisamos confiar no Senhor e lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, né? Toda a nossa ansiedade. Porque a palavra de Deus diz, porque Ele tem cuidado de nós, né? Jesus, irmãos, Ele é o nosso líder. Jesus é o nosso comandante. É o nosso Senhor. E é a Ele que eu tenho que colocar as minhas ansiedades. É a Ele que eu tenho que colocar as minhas petições. É nele que eu tenho que confiar para dirigir a minha vida. Então, como diz o texto no início, que nós aqui lemos para os irmãos, no versículo 25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo não é mais do que o vestuário? É. Então confia no Senhor que te deu a vida e te deu o corpo. E descanse, irmãos. Tenha paz no coração. Não deixe nada tirar a tua confiança em Deus. Confie no Senhor. Olhe para Cristo, o autor e o consumador da sua fé, e deixe Ele dirigir a sua vida. Lança sobre Jesus as suas ansiedades e deixe Ele cuidar de você. Então esta é a palavra de desafio nesta manhã. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, porque nós não olhamos para as circunstâncias, olhamos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que os nossos cuidados e as nossas preocupações sejam lançadas sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Obrigado a Deus por termos acesso à Tua Palavra, e nesta manhã eu quero suplicar a bênção do Senhor sobre a vida de todos os amados que estão assistindo este vídeo, Senhor. Que todos possam não ser ansiosos por necessidades quanto a comer, quanto a vestir, quanto a beber. Que cada dia da nossa vida nós possamos deixar o Senhor dirigir a nossa vida e que nós possamos, confiados no Senhor, perceber de uma maneira clara o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Eu oro por cada irmão e irmã, eu suplico do Senhor a bênção vinda do céu sobre cada vida. Pois eu oro no nome de Jesus, o meu Salvador. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos neste dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém.